Não tá certo também, Rafaela. Você tá sujando as mãos de sangue, tá perdendo sua sensibilidade. Exatamente. Violência nem sempre é a melhor resposta. Existem outras formas de fazer justiça e resolver os nossos problemas. Esse era o meu ponto. Para e recupera sua humanidade antes que seja tarde demais. Isso. Baixa a arma, por favor. Ela tá rindo? Que você é assim, sempre tão despreocupado, sempre otimista, sempre querendo ajudar e encontrar soluções. Obrigada, Davi. Acho que você é uma das poucas pessoas que realmente se preocupou comigo, mas acho que já é tarde demais pra reconciliação. A gente tava quase lá, Rafaela. Desculpa, Davi. Eu já fui longe demais com isso. Eu não posso simplesmente voltar atrás como se nada tivesse acontecido.